Aleluia. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler o versículo 17. Versículo 17, mais alguns aí à frente. Glória a Deus. Talvez essa versão aqui seja um pouco diferente, mas vai acompanhando aí que é a mesma coisa. Então é você que está aí, você é o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam dois bois, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. Amém? Pode assentar. Glória a Deus. Bastante conhecido aqui o texto. Eu não ia ler esse texto aqui, era outro texto que eu ia ler, mas aí veio esse texto aqui à minha mente e eu quero falar algo sobre ele. Sei que todos aqui conhecem acerca de Elias, não é novidade para ninguém. Sei que todos aqui conhecem essa história, também não é novidade para ninguém esse texto aqui. Mas nós, quando observamos esse texto, nós estamos vendo o que, irmãos? Aqui nós estamos vendo um homem de Deus lutando contra um sistema político. Amém? Quero que você tenha essa visão aqui nessa noite. Não estou falando nada além do que está aqui. Estamos vendo um homem de Deus brigando contra um sistema político. O que era um rei? Um rei era o quê? Então, o que era uma rainha? Uma rainha era o quê? Então, nós estamos aqui diante de Acabe e nós estamos aqui diante de Jezabel. E nós estamos vendo um profeta lutando, brigando contra um sistema político. Quem está me entendendo, diga amém. Estamos vendo nitidamente, isso está nítido, estou falando para você já entender. Então nós estamos vendo nitidamente aqui no texto que nós lemos, um profeta, não é qualquer profeta não. Nós estamos falando aqui do profeta Elias, não é qualquer pessoa. Então, maior profeta de Israel, nós estamos falando aqui. Alguém que tinha moral de profeta, alguém que quando era visto, era temido, porque todos sabiam que eram profetas do Senhor. E nós estamos vendo aqui, no texto que nós lemos, um homem, um profeta,
lutando contra um sistema político. Qual era a intenção de Elias? Fazer com que o povo de Israel voltasse, tornasse para Deus, e não se iludisse com as coisas que o rei, ou que a política, podemos dizer assim, de Acabe e Jezabel oferecia. Observe que Elias aqui, ele fala, só eu fiquei. Mas quando nós lemos o texto, claro, nós sabemos que não tinha só Elias, existiam outros profetas. Mas não existia nenhum outro profeta com a coragem de Elias. Não existia nenhum outro profeta com a ousadia de Elias. Onde estavam os outros profetas? Os outros profetas também estavam comendo também na mesa de Jezabel. Então não dá para manifestar. Então não dá para falar nada. Então não dá para se opor. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É o que está acontecendo hoje. Temos muitos profetas assim. Não dá, eu não posso me opor, eu não posso falar, não posso levantar a minha voz. Por quê? Porque eu estou sendo sustentado por eles. Quero falar para você entender. Eu estou sendo sustentado, então sou profeta, sou, mas eu não posso falar, não posso abrir a minha boca. Elias não tinha esse problema. Elias, se fosse preciso, ele ia para perto de um ribeiro, não tinha problema. Elias, se fosse preciso, não tinha problema, ia para uma caverna. Mas ele sabe qual que era a ideologia e o pensamento de Elias? Eu posso estar no ribeiro, eu posso estar na caverna, eu posso estar onde for, mas eu não vou me encurvar, não vou me dobrar ao sistema de Jezabel, ao sistema de Acabe. Posso não ter comida, mas eu não vou me dobrar. Alguém, irmãos, que entendeu o para que Deus o levantou, o para que Deus o chamou, o para que Deus o escolheu. Isso não é para qualquer pessoa, não. Isso não é para qualquer um, não. Fazer isso aqui, eu vou usar essa expressão aqui, não é para qualquer crente, não. Ter essa coragem não é para qualquer um. Isso é fato. E ele decide o quê? Enfrentar, irmãos, todo um sistema político, sistema forte. O que estava acontecendo aqui nesse sistema político? Profetas estavam sendo mortos. Profetas aqui, irmãos, tinham que ser escondidos para que não pudessem morrer. O reinado de Acabe e de Jezabel estava matando os profetas de Deus. Então, como é que os profetas iriam se manifestar? Tinham que se curvar, porque o sistema estava agindo dessa forma. Mas Elias, independentemente da situação que ele iria passar, irmãos, sabe o que ele disse? Não, Deus não me chamou para isso, para ficar comendo na mesa de Jezabel, para ficar sendo sustentado pelo reinado de Deus, e ficar com a minha boca fechada e não cumprir o ministério para o qual Deus me chamou. Não era essa a mentalidade de Elias. Ele falou, não, eu preciso me levantar. E ele viu a necessidade. Por quê? Porque o povo, irmão, já não adorava mais o Senhor. Israel já não adorava mais a Deus. Os ídolos tinham tomado conta de tudo. E Elias falou, eu preciso fazer com que esse povo volte, torne para o Senhor. Eu preciso fazer com que esse povo adore ao Senhor novamente. E Elias, ele sabia que era uma farsa o que acontecia nos rituais a Baal. Elias sabia disso. Quando ele faz esse desafio para Deus responder com fogo, ele sabia que o que acontecia nos rituais de Baal, o fogo que pegava naquele altar, Elias sabia que era uma farsa, que aquilo não era verdadeiro, que aquilo não era real, era para enganar as pessoas. E Elias, ele faz um desafio verdadeiro com o povo. O desafio que ele faz, não havia tempo deles aprontarem e fazer os disfarces que eles faziam, não havia tempo, teria que ser algo real. O Deus realmente que fosse verdadeiro teria que responder. Então não havia tempo para farsa, não havia tempo para disfarce, não havia tempo para poder encobrir nada. Elias não faz esse desafio à toa. Ele faz porque sabia que os deuses a qual aquele povo servia não era o Deus verdadeiro. Quero falar algo aqui para você entender aqui. E ele faz esse desafio, irmãos, com uma única intenção: fazer com que o povo adore ao Senhor. Eu quero que você entenda isso aqui. O que é isso?
A igreja do Senhor Jesus, irmãos, não foi chamada de maneira alguma, para ser silenciada por causa de migalhas que recebe. Não, a igreja do Senhor não foi chamada para isso. Se eu quiser, eu posso ser mais claro. A igreja do Senhor, irmãos, não foi chamada para ser silenciada por causa de auxílio emergencial que recebe, não. A igreja do Senhor não foi chamada, irmãos, para ser silenciada por causa de Bolsa Família que recebe. A igreja do Senhor não foi chamada para ser silenciado por conta de uma migalha que cai na nossa conta, não. A igreja do Senhor, irmãos, independentemente do que aconteça, ela foi chamada para poder protestar contra o que está acontecendo nesse mundo. Foi o que Elias fez. A nação estava corrompida e ele se levantou contra um reino. Ele colocou a sua vida em risco, mas ele com certeza disse: nem que eu morra, mas esse povo vai saber que existe um Deus em Israel e não é o Deus de Baal. O Deus que existe em Israel é o Deus a qual eu sirvo. Aí você sabe como é que nós crentes estamos nos dias de hoje? Com medo de nos manifestar, com medo de falar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer: mas você é crente e você está dizendo... É o que eu mais tenho visto por aí. Mas você é crente e você... Eu tenho dito, é por isso mesmo, é porque eu sou crente, eu que tenho autoridade para falar. Porque eu sou a igreja. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Não tinha ninguém com mais autoridade do que Elias para fazer o que ele fez, porque ele era profeta. Então, se o profeta se cala, quem é que vai falar? Entenda isso. Se a igreja se cala, irmãos, quem é que vai falar? Quando eu estou falando igreja, eu estou falando você. Então, se nós nos calamos, quem é que vai falar? Se nós não temos coragem de dizer que está errado, que não está certo, quem é que vai dizer? Se nós não temos coragem, irmãos, de nos expor e dizer a verdade, quem é que vai dizer? A igreja do Senhor foi chamada para isso, e Elias entendeu isso, e ele falou: eu preciso colocar um basta nessa situação. E Elias aqui foi acusado de quê? Foi acusado de ser o perturbador. Então a turma baguncenta, a turma que estava trazendo mal para Israel, a turma que estava trazendo a desordem, a idolatria, a profanação, era a turma que estava acusando Elias de ser o baderneiro. Por que estava acusando Elias de ser perturbador? Porque Elias profetizou e falou: não vai chover aqui. Por quê? Porque Elias, irmãos, resolveu travar uma guerra espiritual gigante, uma guerra espiritual grande. Israel entrou em crise, porque não chovia. Se não chove, não planta. Não planta, está me entendendo? Diga amém. Deus fez com que houvesse uma crise em Israel. Por quê? Porque um homem profetizou, porque uma igreja profetizou. Não sei se você consegue entender, mas há algo, irmãos, sobrenatural quando a igreja do Senhor, ela se levanta e ela profetiza, e ela abre a sua boca e ela fala. Existe algo diferente quando a igreja do Senhor, ela se posiciona, ela abre a sua boca e ela fala. Algo acontece, para quê? Para mover o povo para uma direção. Algo acontece para quê? Para tirar aqueles que estão acomodados, comendo na mesa de Jezabel, a se despertarem. Para tirar aqueles, irmãos, que estão acomodados, estão fartando e não têm coragem de se posicionar, a se posicionar. Então eu quero que você entenda algo. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque esse é o cenário atual que nós estamos vivendo, irmãos, no campo espiritual. É por isso que eu estou falando isso. E nós como igreja, por exemplo, essa igreja aqui, ela tem que ter uma visão aberta em relação às coisas. Eu já disse aqui, o que direciona o rumo das coisas é a igreja. O que direciona, irmãos, o caminho das coisas é a igreja. É a igreja que direciona. É a igreja que mostra o caminho, por onde seguir, por onde ir. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é a eclésia do Senhor. A igreja, irmãos, ela tem a mente de Cristo. Então, se a igreja, ela tem a mente de Cristo, Cristo fala para a sua igreja: olha, esse é o caminho, é por aqui que vocês devem ir, é por aqui que vocês devem seguir.
Você sabe o que eu faço? Eu fico de olho, irmãos, nos profetas da nação. Isso, vou repetir de novo. Você sabe o que eu faço? Eu fico de olho nos profetas da nação. E eu fico vendo qual é a direção que os profetas da nação estão tendo. Eu fico vendo qual é o direcionamento que os profetas da nação estão tendo. Aí você sabe o que eu faço? Eu me direciono também, no mesmo rumo também que eles estão direcionando. Por quê? Porque eles são profetas, porque Deus os levantou para isso. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu não vou observar que os profetas da nação estão direcionando para um lado, por exemplo, e eu vou para o outro. De jeito nenhum. Por quê? Porque são profetas. Elias aqui, irmãos, era profeta. O que ele estava querendo fazer? Direcionar o povo de volta para Deus. Já foi falado algumas coisas aqui, mas há uma intenção de Deus, irmãos, em direcionar o povo de volta para Ele, em direcionar a sua igreja de volta para Ele, tornar a igreja de Cristo militante. A igreja do Senhor, irmãos, ela é militante. É não, pastor, é. Paulo fala isso para Timóteo: ninguém que milita se embarace com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. Quem está me entendendo, diga amém. A igreja do Senhor é militante, irmãos. A igreja do Senhor, ela é protestante. A igreja do Senhor é de confusão mesmo. A igreja do Senhor é de briga mesmo. A igreja do Senhor, irmãos, é de dizer: não, quem tem a verdade somos nós. Mas o que está acontecendo? Nós estamos vendo muitos crentes com medo, muitos crentes frouxos e que não entendem que a igreja do Senhor foi levantada justamente para isso, para poder comprar briga, para brigar com o mundo, brigar com o sistema. A igreja do Senhor foi levantada para isso. Por quê, irmãos? Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E já foi dito aqui, o que resiste é a igreja, somos nós que resistimos. Quem estava resistindo o sistema de Acabe, o sistema de Jezabel? Quem é que estava resistindo? Diga assim: Elias, diga. Elias, irmãos. A igreja do Senhor, quem Deus levantou para isso? Quem Deus escolheu para isso? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é a mesma ainda. E ela disse: o que vocês ligarem na terra também será ligado nos céus. O que vocês falarem aí, as palavras que vocês disserem, o que vocês profetizarem, quando vocês abrirem a boca, o que vocês falarem, o que vocês disserem, eu também vou concordar aqui em cima. Eu quero que você entenda isso. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não perde de maneira alguma nenhuma das guerras que ela entra. Nenhuma das guerras que ela entra. E eu quero dizer para você, nós como igreja do Senhor Jesus, eu estou falando para você de coisas espirituais. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou falando para você de coisas espirituais. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para poder, irmãos, lutar, não contra a carne, não contra sangue. Está lá em Efésios. Foi chamada, irmãos, para poder lutar contra os principados, contra as potestades. Foi para isso. A igreja do Senhor Jesus foi levantada para poder guerrear contra demônios que agem nas regiões celestiais. Aí nós, como crentes, às vezes falamos: não, eu não quero brigar com o demônio, não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero nem saber de guerrear. Eu não quero nem saber de lutar. Não tem problema, ele vai lutar contra você. Não tem problema. Ele vai lutar contra você com todas as forças possíveis. Ou você luta, ou você é derrotado. Não tem escolha. Ou nós lutamos, ou nós seremos derrotados. Ou você luta, ou você vai... É assim que funciona, irmãos. Observe. Na nossa casa é assim, na nossa família é assim, conosco mesmo é assim. Ou nós lutamos, ou nós somos derrotados. Não tem como escapar disso. E nós precisamos entender isso no campo espiritual.
Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós não podemos permitir, nós como igreja, não podemos deixar os profetas do Senhor morrerem. Nós não podemos deixar o sistema matar os profetas do Senhor. Não podemos. Quando nós observarmos um profeta sendo atacado, nós temos, irmãos, que ajudá-los. Nós temos que fortalecê-los. Nós temos, irmãos, que pegar nas mãos, dar uma palavra de ânimo e dizer: vamos lá, eu estou com você. Penso igual a você, não tenho coragem de me manifestar, mas eu penso também desse jeito aí. Então nós estamos juntos. Eu não tenho a força que você tem, mas eu penso também da mesma forma. Estamos juntos, nós vamos vencer. É assim que acontece. Nós não podemos deixar os profetas do Senhor, irmãos, que existem nessa nação chamada Brasil, morrer. Entenda isso. Nós não podemos deixar os profetas que o Senhor... Irmãos, quando eu vejo alguns crentes falando besteira, não tem coragem de nada, não se levanta para nada, não faz nada, e quando eles verem alguém guerreando, alguém pelejando e brigando, para que espiritualmente os céus eles se abram e o nome do Senhor seja glorificado na nação, eu fico vendo alguns crentes falando umas besteiras, e eu falo: não é possível, ele não está servindo o mesmo Deus. Por quê? Porque um reino, irmãos, ele não se divide. Um reino não pode se dividir. Se ele se dividir, ele não vai existir. É algo que a igreja do Senhor tem que entender para esses tempos. A igreja do Senhor não pode se dividir, ela tem que ser uma. A igreja do Senhor tem que estar unida em um propósito, em uma direção, em um rumo. E aqueles que estiverem desunidos, eles precisam observar, eles precisam ver. Quando o Senhor responder, preste atenção no que eu vou dizer para você. Eles precisam observar quando o Senhor responder. Porque eu quero dizer para você que o Senhor vai responder a oração da igreja. Você pode ter certeza disso. O Senhor, Ele vai responder a oração da igreja. E quando Deus ele responder a oração da igreja, você pode ter certeza, nem que a nação precise entrar em caos, nem que a nação precise entrar, irmãos, em uma destruição, nem que isso precise acontecer, mas Deus, Ele vai sarar a nação. Por quê? Porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja que clama. Eu estou lendo esse texto aqui para poder mostrar para você que o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus que responde às orações da igreja. Ele responde às orações, e Deus não vai permitir que os seus profetas morram. Deus não vai permitir que a sua igreja fique, irmãos, dentro de um sistema preso, sem poder expressar e manifestar a sua liberdade de crença. Não vai fazer isso. Deus já fez isso. Deus usou Martinho Lutero. Aonde estava a igreja? Presa. A igreja católica oprimia a igreja do Senhor, dominava a igreja do Senhor. Não havia liberdade, não tinha como expressar, não tinha como falar. Mas Deus vai lá, usa um homem chamado Lutero para quê? Para revolucionar. E aí então surge. Não é que a igreja protestante surgiu no tempo de Lutero, ela já existia desde o tempo de Cristo, mas ela estava presa, não tinha como, havia tortura, não tinha como a igreja se organizar como igreja, fechavam, colocavam fogo, não tinha como a igreja se organizar como igreja. Deus levanta Martinho Lutero, e então se levanta um exército de pessoas, se encorajam e começa a se organizar como igreja. Eu estou falando algo para você entender. Começa a se organizar como igreja. E a igreja do Senhor protestante, a igreja evangélica, não que ela surge daí, mas ela ressurge de uma prisão e de uma opressão. E ela ganha a sua liberdade, começa a se organizar como instituição e realizar aquilo que o Senhor a chamou para poder realizar. Entenda isso. Deus não vai permitir, irmãos, enquanto houver profeta nessa nação, que a igreja do Senhor se encontre novamente nessa situação, aprisionada, não.
enquanto você tiver coragem de falar, enquanto você tiver coragem de manifestar, enquanto você tiver coragem de entender que você é a igreja do Senhor e que é você que vai resistir todo esse sistema que tenta trazer opressão contra a igreja no Brasil, quando você entender que nós somos os responsáveis por não permitir com que a igreja seja sufocada, oprimida e não tenha livre expressão, não possa prestar e manifestar e dizer que é contra, por exemplo, as drogas, dizer que é contra o homossexualismo, dizer que é contra o aborto. Quem está me entendendo? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Pastor, não tem ninguém querendo. Você não está entendendo. As coisas hoje, irmãos, funcionam na ideologia, as coisas funcionam no aprisionamento do livre pensamento. Entenda isso. As coisas hoje funcionam na censura. Não existe, irmãos, não tem por que existir igreja se ela não puder falar. Não tem por que existir igreja se ela não puder falar, porque a Bíblia que está aí na sua mão, a Bíblia que está na sua mão é uma palavra, é para ser falada. Então não existe igreja sem palavra, não existe igreja sem falar, não existe igreja sem livre manifestação, não existe igreja, não tem como existir igreja. Como são as igrejas? Como são as igrejas? De repente, vou usar aqui o extremo, como são as igrejas na Coreia do Norte? Como são as igrejas onde não há livre expressão, ela não pode se organizar para prestar um culto ao Senhor como esse? Como são as igrejas? Sabe como que é para fazer um culto, irmãos? Para fazer um culto, se o culto de repente vai começar às 19 horas da noite, eles começam a chegar, um chega meio-dia, é assim, de um por um. Aí depois o outro chega 2 horas depois, lá para 2 horas da tarde. Aí depois o outro chega lá 1 hora depois, lá para as 3 horas da tarde. Aí depois o outro chega lá outra hora depois. Para que isso? Para não criar nenhuma desconfiança que está tendo alguma reunião. E isso nos lugares mais escondidos possíveis. Nos lugares mais escondidos possíveis. Por quê, pastor? Porque não há liberdade de culto. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho liberta as pessoas. O Evangelho liberta as pessoas. Você sabe por que no Brasil nós temos liberdade? Porque o Evangelho, ele reina aqui nesse país. Você sabe por que o cara pode andar aí no meio da rua e acender um cigarro aí de maconha e sair fumando? Porque o Evangelho reina aqui nesse país. Você sabe por que as prostitutas podem ir para a rua e prostituir ao ar livre? Porque o Evangelho existe nesse país. Que é isso, pastor? Então o Evangelho dá liberdade para as pessoas fazerem as coisas erradas? Sim. O Evangelho traz liberdade até para quem quer fazer as coisas erradas. O Evangelho traz a liberdade para isso. Aonde o Evangelho chega, as pessoas são livres, irmãos, do sistema que oprime as pessoas. Pode observar aqui, quando Elias ele fez aqui o que fez, as pessoas ficaram livres do sistema opressor. As pessoas puderam novamente organizar os seus cultos, prestar o seu culto ao Senhor, realizar o seu culto ao Senhor. Já foi falado aqui porque que Deus tirou o povo do Egito, porque lá o povo não podia cultuar, o povo não podia prestar culto. Deus arranca o povo de lá, nem que seja no deserto, mas o povo foi prestar culto ao Senhor. Quero que você compreenda isso. Aonde existe um sistema que oprime, irmãos, não tem liberdade de culto. E a igreja do Senhor Jesus, ela está militando, ela está batalhando. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, tem a mente de Cristo. E se ela tem a mente de Cristo, a igreja está vendo 10 anos na frente. A igreja está enxergando 20 anos na frente. E ela já está militando agora contra algo. Aí as pessoas olham, não, mas eu não estou vendo nada. Mas a igreja está vendo, porque ela tem a mente, tem a visão de Cristo, tem uma visão diferenciada. Sim, tem uma visão diferenciada. A igreja não olha com os olhos humanos, não. Ela vê com os olhos da fé. E aí sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus
já avisa antecipadamente. E a igreja começa a militar, a igreja começa a guerrear, a igreja começa a batalhar, porque ela sabe o que está esperando ela lá na frente. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para essa igreja aqui também se despertar e ser uma igreja militante, e ser uma igreja que luta, ser uma igreja que batalha, uma igreja que guerreia, e não deixa as pessoas oprimir você na sua forma de pensar, na sua forma de ver as coisas, na sua forma de enxergar como igreja. Irmãos, os parentes, não, você tem que pensar como eu penso, coisa nenhuma, eu tenho que pensar como igreja. Quem está me entendendo, diga amém. O pai e a mãe, não, você tem que pensar como eu penso, coisa nenhuma, eu tenho que pensar como igreja. Aí vem o marido, não, você tem que pensar como eu penso, coisa nenhuma, eu tenho que pensar como igreja. Aí vem a mulher, você tem que pensar como eu penso, coisa nenhuma, eu tenho que pensar como a igreja pensa. Vem os amigos também, do Instagram, do Facebook, tem que pensar como eu penso, coisa nenhuma, eu tenho que pensar como igreja. Pastor, por que você está dizendo? Porque nós somos a igreja do Senhor, irmãos, e nós temos uma característica. Pastor, você está dizendo isso porque você está dizendo que eu tenho que apoiar alguém? Não. Eu estou dizendo isso porque nós somos igreja. E a igreja do Senhor tem uma característica. Qual característica? Ser militante. Ser militante. Pastor, e a igreja pode ir para a rua manifestar? Pode, porque a igreja é militante. A igreja é militante, a igreja milita. Eu quero que você entenda isso. Aonde foi que Elias fez esse estrago todo? Aonde foi? Dentro do quarto, fechado. Não. Vamos para o monte. Vamos lá para o lugar mais alto possível. Vamos para um lugar público, não é? Nós vamos estar em um lugar público, porque todo mundo tem que ver o estrago que vai acontecer aqui. Todo mundo tem que ver o que Deus vai fazer aqui nessa nação. Todo mundo tem que enxergar o que Deus vai fazer aqui nessa nação. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo para você. Aí o povo quer que a igreja... Não, a igreja tem que ficar orando, não é? Usa até a Bíblia, vai para o teu quarto, fecha a porta lá e ore, não é? O teu Deus que vê o que está em secreto te recompensará publicamente. Tem base bíblica até para isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender algo. A oração, ela só tem efeito quando existe uma ação. Quer ver? Se você estiver procurando um emprego, não adianta você só orar. Você vai orar e você vai fazer o quê? Procurar, ou não é assim? Você vai lá colocar os currículos e tal, você orou. Então existe uma ação quando nós oramos. Não adianta só orar. Qualquer mudança que nós quisermos na nossa vida, não adianta eu ficar só orando. Senhor, eu quero ter uma mudança. Eu tenho que ter uma ação em direção à mudança. Sim. De repente quem tem algum vício, Senhor, me ajuda, mas todo dia lá ele está com um cigarro na boca. Senhor, me ajuda, não dá, não vai. Não é? O cara que bebe, Senhor, me ajuda, eu quero ir para todo dia ele toma um apitu, todo dia toma... Não vai, não dá certo. Se quiser que resolva alguma coisa, ora, mas também fala, eu não vou tocar nisso aqui, não vou. Tem que ter uma ação, irmãos. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. A igreja do Senhor ora, a igreja do Senhor clama. Elias orou, mas ele também teve uma ação em direção à oração. Aí Deus respondeu, aí Deus ouviu, e Deus mandou fogo, não é? E o que aconteceu? Os profetas de Baal, que reinavam ali, e que estavam dizendo que era o bambambam, que era o tal, que o Deus de Elias não estava com nada, não é? Não, o Deus de Elias não está com nada, quem manda aqui é o Deus Baal. Deus falou, então tá bom, vou mostrar para vocês quem é que manda. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que o Senhor vai mostrar quem é que manda nessa nação, não tenho dúvida nenhuma. Entenda isso, não tenho dúvida nenhuma. A igreja do Senhor, ela é uma igreja militante, e a igreja do Senhor tem profetizado. Eu estou falando sobre coisa profética.
A igreja do Senhor tem profetizado sobre a nossa nação, tem profetizado sobre o Brasil. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que no Brasil, quando eu falo Brasil, eu estou falando de tudo. Estou falando de nós, eu estou falando do norte, estou falando do sul, eu estou falando em todos os lugares. Nós temos certeza absoluta que Deus, mesmo que seja, irmãos, diante de uma situação muito difícil, Deus, ele vai honrar com as orações da igreja dele. E o sistema que tenta oprimir a igreja, o sistema que tenta matar profeta, o sistema que tenta silenciar a igreja do Senhor, o sistema que tenta calar a igreja do Senhor, o sistema que tenta impedir a igreja de avançar, que acha que a igreja tem que se envolver só com questões religiosas, coisa nenhuma, irmão. Nós não somos de convento para estar assim, envolvidos só com coisas religiosas, não. Não. Nós somos, irmãos, os sacerdotes e nós somos também os reis. Igreja intercede, ora e governa. Entenda isso, sacerdote e rei. Igreja ora, igreja apresenta sacrifícios ao Senhor. Igreja, irmãos, clama ao Senhor. E igreja também governa. Igreja faz as duas coisas. Pastor, e a igreja que vai governar? Pastor, mas o Estado é laico, não dá para a igreja governar. A igreja, irmãos, os governantes que ouçam a igreja, os governantes que escutem a igreja, se eles forem inteligentes, se eles forem espertos, eles que escutem a igreja e façam o que a igreja está querendo. E as outras pessoas, como é que faz com elas? Elas têm o livre arbítrio de fazer o que elas quiserem. Quem quiser prostituir, prostitua, quiser traficar, trafica, quiser roubar, rouba, pode, qualquer um pode fazer o que quiser. Cada um que arca com as suas consequências. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela precisa governar. Nós precisamos nos posicionar como Elias se posicionou. Era só isso que eu queria dizer para você. Nós precisamos nos posicionar como Elias se posicionou. E assumir a responsabilidade, dizer não, Deus me chamou como igreja para poder resolver o problema da nação. Eu sei que isso parece ser muito forte. Eu, pastor, vou resolver o problema de nação de que jeito? Sabe como é que nós resolvemos o problema da nação? Se eu não tenho voz para falar, eu apoio quem tem. Se eu não tenho mídia, eu apoio quem tem. Compartilho as coisas dele, vou lá, quero ver. Eu não tenho influência, mas eu apoio quem tem. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas vão. É assim, irmãos, que a igreja reina. E você sabia que a igreja brasileira, a igreja no mundo são os cristãos que mais usam, por exemplo, as redes sociais? Sabia disso? No mundo, são os cristãos que mais usam as redes sociais, são os cristãos brasileiros. Quem gosta de internet é os crentes do Brasil. De rede social é os crentes do Brasil. Aqui talvez se escapar, talvez, não sei, o Eric. Olha lá se ele já não tiver um Instagram por aí. Tem não, né? O Eric... Tem não, né? Tem ainda não. Então o Eric escapa. Mas se pegar aqui, todo mundo tem. A igreja brasileira, irmãos, é o povo cristão que mais é influente. Então você imagine o que dá para essa igreja fazer? O que dá para essa igreja realizar? Você imagina o que dá? Imagine se cada cristão ele se posiciona lá nas suas redes sociais. Cada cristão. Ah, mas eu vou comprar briga. Compre, tem problema não. Compre briga. Eu tenho uma parente que falou para mim assim, eu vou falar aqui escancarado para você entender. Os falsos profetas estão apoiando o governo tal. Olha o que ela disse para mim. Aí eu disse para ela, então os verdadeiros então estão apoiando o governo, é isso? Aí não deu para ela responder nada, né? Não deu para ela poder dizer nada. Só colocou lá umas risadinhas e pronto. As pessoas não compreendem, irmãos,
que a igreja não está brigando por pessoa, a igreja não está brigando por político, a igreja não está brigando por A e nem por B. Sabe por que a igreja está brigando? Pelo direito dela de ser igreja. É por isso que a igreja está brigando. Pelo direito dela de ser igreja. Nós somos igreja, nós temos o direito de falar, temos o direito de posicionar, temos o direito de externar as nossas opiniões, seja onde for. Por isso eu digo para você, não deixe ninguém calar você. Quando eu falo deixar, não é, eu estou falando no sentido de não calar por conta disso. Não estou mandando você brigar com ninguém, não. É não deixar de se expor e de falar, porque tem alguém que está dizendo contra você. Faz que não viu, faz que não ouviu e continua sendo igreja. E continua sendo igreja, porque tem muitas pessoas que estão escondidas. Aí Elias fala, só eu fiquei, só eu, mas não é só eu, não era só ele, tinha mais pessoas. Não é só nós, irmãos, não é só você, tem mais pessoas. Tem mais pessoas. É por isso que quando se levanta um líder, se levanta uma multidão de pessoas também. Mas onde é que estava esse tanto de gente? Onde é que estava esse tanto? Estava escondido. Mas porque levantou alguém, porque levantou um líder com o posicionamento e com o pensamento dele, ele se levantou também e foi para a guerra, e foi para a batalha. Porque nós somos assim, nós seres humanos somos assim. Nós precisamos de uma referência. Nós precisamos de alguém. Quando nós temos uma referência, temos alguém, aí nós vamos para a guerra, aí nós vamos para a batalha, porque temos uma referência. Somos assim, já nascemos assim, com referência de pai e mãe. Então nós temos uma referência também como líder espiritual, Jesus Cristo, temos uma referência. E a igreja do Senhor também pode ter certeza, ela tem que ter referência também como líder político, tem que ter uma referência também, sabe por quê? Porque vai ser esse líder político que vai brigar pelos interesses da igreja. É aí que o povo não entende, não compreende. Mas por que a igreja? Porque a igreja encontrou alguém que está brigando pelos seus interesses, é por conta disso. Se você encontrar qualquer pessoa que briga pelos seus interesses, pode ter certeza, você vai amar essa pessoa. Você vai amar essa pessoa, você vai dizer, que pessoa maravilhosa, olha, tá vendo? Nem precisava, mas ela comprou a minha briga, e ela está brigando por mim, e ela está falando por mim. Sim, você vai amar essa pessoa. Quero que você compreenda, entenda. O ser humano, irmãos, ele é assim. Você acha que os profetas de Baal que estavam lá não amou Elias? É claro que amaram, tanto é que eles começaram a guerra, eles começaram a batalha, a perseguir os outros, e a guerra travou. Quero que você compreenda isso. Não, pastor, mas o Deus que nós servimos é um Deus de paz. Não é assim não, não é bem assim não, não é bem assim não. Se precisar estabelecer uma guerra para poder trazer uma paz, pode ter certeza que Deus vai permitir que se estabeleça. Porque existem coisas, irmãos, que só são tomadas à força. Existem coisas que só são tomadas à força. Elias, pode ter certeza, Deus interviu, mas depois teve confronto, homem a homem, foi tomado à força. Não, quem manda em Israel é Deus, não é Baal. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Quem manda, irmãos, na nossa nação é Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Talvez você fale assim, não, mas não existe nenhum Baal por trás aí. Você que pensa. Você que pensa. Existe, irmãos, uma legião por trás. Existe uma legião por trás. E sabe o que acontece? Eles traçaram uma estratégia de anos. Uma estratégia de anos, mudando a mente das pessoas. Porque se você quiser mudar a cultura de um povo, você tem que mudar a mente dele. Então, muda a mente do povo através das escolas, muda a mente do povo através das universidades. Preciso falar isso aqui. Muda a mente através dos entretenimentos, através dos desenhos animados. É assim que vai mudando a mente.
E vai mudando a mente, mudando a mente. Aí quando eu quiser implantar algo, as pessoas já estão totalmente acostumadas. E se alguém falar alguma coisa contra, as pessoas ainda acham ruim, porque a mente delas já estão doutrinadas, já foram doutrinadas na escola, já foram doutrinadas pelo entretenimento, pelos desenhos animados, pelos filmes, pelas novelas, por tudo isso. Aonde você vai observar esse cenário em todos os lados. Por quê? Porque houve uma organização de antemão. Há anos, os espíritos maus, os espíritos malignos entenderam. Não dá para a gente botar a nossa cara. Então a gente precisa traçar uma estratégia para que a nossa ideologia chegue até a mente das pessoas sem eles perceberem que somos nós que estamos chegando até eles. Você está me entendendo? Diga amém. Quero que você entenda isso. Era assim que estava Baal. Baal estava, irmãos, popular em Israel. Popular. E as pessoas já achavam que realmente ele era o Deus de Israel. De tão popular que ele estava, de tão idealizado, é algo assim que estava Israel. A ideologia tinha tomado conta de Israel. A mente das pessoas estava assim. E eu tenho observado que também muitas pessoas estão assim. A mente está cativa, a mente está presa. Não consegue olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz e olhar, não, isso aí está errado, porque a palavra de Deus não condiz com isso aí. Eu estou dizendo isso para você entender. Nós somos igreja do Senhor Jesus e nós vamos militar aqui, irmãos, nessa terra. Nós vamos militar que seja em Canidé, vamos militar que seja nas redes sociais, aonde nós tivermos alcance, vamos militar, porque somos a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Eu não sei a condição que você está, não sei. Se você está na condição de Elias ou se você está na condição daqueles profetas que estavam escondidos. Não sei. Se você está na condição de Elias ou se você está na condição daqueles profetas que estavam comendo da mesa de Jezabel e não tinham coragem de se expor e de dizer que aquilo não era correto, que Deus não aprovava aquele tipo de situação de adoração a Israel. Quero que você entenda isso. O Senhor, Ele quer que você seja um militante. Ele escolheu você para isso, para que você possa militar pela causa dEle, para que você possa militar pelo reino, para que você possa tomar as dores do reino e lutar, falar, abrir a sua boca e guerrear contra o reino. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas isso tem em todos os lugares. Não interessa se tem em todos os lugares. Nós queremos saber é aquilo que nós estamos posicionados e aquilo que nós queremos. Por isso eu quero que você ore em nome de Jesus. E se você estiver na situação daqueles profetas, preso, se você estiver preso, você vai dizer, Deus, eu quero ser livre, porque eu sou a tua igreja, eu quero estar na condição que Elias estava. Eu quero ter a autoridade que Elias teve para poder combater a corrupção espiritual que havia naquela nação naquele tempo. Eu quero estar no posicionamento que Elias estava. Quero que você entenda. Eu quero ter a visão que Elias teve naquele tempo. Eu quero ter nesse tempo agora. A autoridade que Elias teve naquele tempo. Eu quero ter nesse tempo agora. A coragem que Elias teve naquele tempo. Eu quero ter nesse tempo agora. A ousadia que Elias teve naquele tempo. Eu quero ter nesse tempo agora. Porque nós somos a igreja militante do Senhor. E nós vamos militar e vamos batalhar aqui até que Cristo volta. E vamos dizer que o Senhor é o Deus dessa nação. Vamos dizer que o Senhor é o Deus do Brasil. Vamos dizer que o Senhor é o Deus de Canidé, que o Senhor é o Deus de Sergipe, que o Senhor é o Deus que reina sobre essa terra. Deus, nós estamos fazendo uma oração nessa noite. E o Senhor nos levantou como igreja. Não foi à toa o sacrifício do Senhor na cruz. Porque quando o Senhor morreu, a tua palavra diz que o véu do templo se rasgou. Porque quando ele se rasga, o Senhor dá livre acesso à igreja, ao reino. O Senhor dá livre acesso à igreja, ao reino. E nós temos o livre acesso ao reino para entrar na tua presença e nos posicionar
posicionar e dizer: Senhor, nós não aceitamos isso, e nós queremos que o Brasil seja direcionado para esse rumo. Nós, Senhor, como igreja, estamos, meu Deus, com livre acesso diante do trono do Senhor, e nós queremos, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, essa igreja aqui se posicione como Elias se posicionou e diga: o Senhor é o Deus dessa nação, o Senhor não é Baal que reina, não. Ah, meu Deus, com certeza o inimigo está espalhando por aí que é ele que reina nessa nação. O inimigo está espalhando por aí que a igreja do Senhor é uma derrotada e ele reina nessa nação. Não, quem reina nessa nação é o Senhor. Quem reina nessa nação é o Senhor, porque quem morreu, porque quem foi crucificado, porque quem pagou o preço foi o Senhor Jesus, e comprou o mundo inteiro, comprou todas as almas do mundo para si. Portanto, seja o ateu, seja o que está, meu Deus, na Umbanda, seja o que estiver no Candomblé, seja onde ele estiver, ele pertence ao Senhor, ele é teu, porque o Senhor comprou a alma dele. Seja, meu Deus, o drogado, seja o prostituto, seja o viciado, seja o que estiver encarcerado, ele é teu, ele pertence ao Senhor. Não importa a situação que essa pessoa esteja, pertence ao Senhor, é do Senhor. Todas as almas do Brasil, todas as almas do mundo não pertencem, meu Deus, ao inimigo, não, pertence a ti. É por isso que nós estamos orando nessa noite. Seja qual for a condição que essas pessoas estiverem, nós como igreja nós oramos e nós profetizamos que elas pertencem ao Senhor. Seja onde essas pessoas estiverem, nós profetizamos que elas pertencem ao Senhor. Mesmo aquelas pessoas que já venderam a sua alma, elas pertencem ao Senhor, elas são tuas. Vai chegar a hora que o Senhor vai resgatar elas para o Senhor. Vai chegar a hora que o Senhor vai levá-las de volta para o teu aprisco. Vai chegar a hora que o Senhor vai levá-las de volta para o rebanho. Vai chegar a hora que o Senhor vai levá-las de volta para casa. Vai chegar a hora. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite como igreja militante, Senhor. Não nos deixe, Senhor, calar. Não nos deixe silenciar. Porque agora, Senhor, nós estamos medindo as palavras do que vamos dizer. Senhor, nós estamos medindo as palavras do que vamos falar. E estamos dizendo: não, isso eu não posso falar nas minhas redes sociais. Não, isso não posso dizer porque eu vou ofender alguém. Não, nós não vamos ofender, nós vamos libertar as pessoas, porque a verdade liberta as pessoas. A tua palavra nos diz isso, nós não vamos ofender. E a intenção do inimigo é essa: mudar nossa mente, vir com uma ideologia errada, mudar o nosso pensamento, para dizer que nós vamos ofender as pessoas. Não, nós vamos salvar as pessoas, nós vamos transformar as pessoas, vamos espalhar as boas novas do reino por todas as partes. Vamos espalhar sim, porque as pessoas serão libertas, as pessoas serão livres. Estão querendo mudar a nossa mente, Jesus, mas não vai mudar. Estão querendo mudar o nosso pensamento, mas não vai mudar. Estão querendo nos aprisionar, mas não vai nos aprisionar. Nós temos uma voz profética. Nós temos uma voz profética e foi o Senhor que nos deu. Nós temos uma voz profética e todas as vezes que nós abrimos a boca para falar do Senhor, uma pessoa é alcançada. Todas as vezes que nós abrimos a boca para falar, uma pessoa é alcançada. Eu tenho certeza que esse culto que está sendo transmitido aqui nessa live, alguém está sendo alcançado em algum lugar. Alguém está sendo tocado em algum lugar. Alguém está sendo encontrado em algum lugar. Nós somos a tua igreja, Jesus. E nós não vamos nos curvar diante de nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os discípulos não se curvaram, eles lutaram. Os apóstolos não se curvaram, eles lutaram, eles guerrearam. Eles não silenciaram, perseguiram eles em um lugar, eles foram para outro, mas eles guerrearam, Senhor. Nós somos os frutos
da guerra deles, da batalha, da militância dos discípulos. Nós somos os frutos, estamos aqui. Por isso, Jesus, o Senhor, com certeza abriu os nossos olhos e nós estamos vendo, nós estamos enxergando. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Milite, irmãos. Milite. Lute. Batalhe. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Amém? Nós vamos ofertar, você vai ofertar. Amém? Se você trouxe a sua oferta, ou se você trouxe o seu dízimo, se você vai fazer isso. Glória a Deus. A irmã Elis vai colocar uma música ali. Glória a Deus. Enquanto você vai ofertar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Pra quem te humilhou, farei valer a pena os chores, os clamor, mas não olhe pra trás, não pare de clamar, prossiga, falta pouco, tá chegando, eu vou te honrar, não pense nunca que eu te abandonei, no meio da multidão, eu te selecionei, mas só espere, não pare de caminhar, eu tô esperando, tenta segurar. Aleluia. Só mais um pouquinho. Agradecer você que veio. Agradecer ao pastor Felipe que veio adorar o Senhor. Agradecer também a pastora Janaína também, que veio adorar o Senhor conosco. Que Deus abençoe vocês. Amém? Aqui vocês não precisa, claro, apresentar vocês, que vocês sabem que vocês são de casa, né? Amém? Então, vocês estão em casa. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar e vamos estar agradecendo ao Senhor. Lembrar você que domingo nós temos ceia. Domingo nós temos a ceia do Senhor. Então, não falte não. Venha. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, te agradecemos. Muito obrigado por vir a essa casa de oração. Te agradecemos por cada um que veio. Que o Senhor abençoe os teus servos. Leve-os em paz, os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Ao sair dessa casa de oração, proteja a mente dos teus filhos, proteja, meu Deus, os pensamentos. Não deixe, não permita que nenhuma ação do inimigo possa atingir os teus filhos, seja na área espiritual, na área emocional, seja na área física. Guarde os teus filhos e os livre. Em nome de Jesus, estenda assim a sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Nós abençoamos os nossos pastores. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Amém. Deus abençoe você. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.